Bom, meus amigos, mais uma vez aqui na Conexão Bereana, prazer para mim poder estar aqui de volta. E agora nós estamos na última mensagem do capítulo 22 de Mateus. Nós estamos tirando lições importantes das respostas do nosso Senhor Jesus, que ele deu para vários grupos que estavam trazendo oposição a ele, tentando pegar ele em alguma coisa, tentando tirar a autoridade dele. E o Senhor Jesus Cristo, cada resposta que ele dava, ensinava e traz até hoje, traz para nós ensinamentos importantes. Hoje, nessa última mensagem, nós estamos agora olhando o verso 34 em diante do capítulo 22 de Mateus, que diz o seguinte: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Como nós vimos na semana passada, os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição, e o Senhor Jesus Cristo respondeu a eles: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E ele mostra, através do tempo verbal, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostrando eu sou um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Embora as pessoas tenham morrido, elas não deixaram de existir e Deus continua sendo Deus delas. Isso calou os saduceus. E agora os fariseus, olha, não conseguimos com os herodianos, não conseguimos com os saduceus, vamos tentar pegá-lo através da lei pura e simples, vamos chamar o intérprete da lei. E foi isso que aconteceu, olha lá. Eles se reuniram em conselho, e o verso 35, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. A pergunta que ele vai fazer aqui era uma pergunta que envolvia o entendimento do Senhor Jesus Cristo sobre a lei. Era uma pergunta que aparentemente parece ser uma pergunta simples, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas era uma pergunta importante, onde, dependendo da resposta do Senhor Jesus, poderia se fazer alguma contra-acusação ao Senhor. Se o Senhor Jesus falasse, esse é o mandamento mais importante, eles poderiam dizer, poxa, mas e esse? Ou se o Senhor Jesus Cristo falasse, ó, esse aqui é o mais importante, mas o Senhor esqueceu da importância desse. Então, assim, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo é colocado numa sinuca de bico. A pergunta é a seguinte, mestre, eu acho engraçado, todas as vezes chamam Jesus de mestre. Gente, eles estavam querendo pegar Jesus, isso daqui é aquele bate-a-sopra, sabe? Deixa eu levantar para dar uma nele. Mas ele coloca, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Mais uma vez, eu vejo como o Senhor Jesus Cristo é sábio e como não existem assim, armadilhas suficientes para pegar o Senhor. Basicamente, o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, o grande mandamento da lei são dois. Ele diz, primeiro, ele cita a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Basicamente, o Senhor aqui está voltando lá para o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por causa disso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O Senhor Jesus volta lembrando do fato de que o nosso Deus é um Deus simples, é um Deus único. Olha, ame ao Senhor seu Deus de todo o coração. Mas ele diz, olha, esse é o grande e primeiro mandamento. Mas o segundo, outro aspecto desse mandamento, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele vai agora citar outro pedaço da lei para demonstrar, olha, esse é importante, mas esse daqui também é importante. Amar o Senhor e amar o próximo. Alguns autores fazem uma reflexão importante sobre essa passagem. Quando eles olham, por exemplo, os 10 mandamentos, eles percebem essas duas ênfases nos 10 mandamentos, onde os primeiros mandamentos falam sobre o nosso relacionamento com Deus, que ele deve ser o primeiro em nós, que eu devo amá-lo, que eu não posso servir outros deuses, que eu não posso fazer imagens, que eu devo guardar um dia para adorar esse Senhor. Mas ele também tem outra parte nessa lei que fala sobre o meu relacionamento com os outros homens,
aquele eixo vertical e o eixo horizontal também. Olha, como deve ser o meu tratamento com os outros homens. E é isso que Jesus está falando. Olha, esse mandamento, as 2 tábuas da lei, eles são importantíssimas na sua totalidade. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. E ame ao próximo como a ti mesmo. Essa questão de amar o próximo como a nós mesmos, ela também é uma questão importante. Uma vez eu ouvi alguém falando assim erradamente, olha, para você poder amar o seu próximo, você precisa se amar mais. Já ouviu isso em algum lugar? E aí você vai amar o seu próximo. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando, não. Ele está falando, ame o seu próximo como você se ama, porque o ser humano, naturalmente, ele se ama muito. Se eu amar o meu próximo com a intensidade com que eu me amo, com a intensidade que eu me protejo, que eu quero proteger a minha reputação, que eu quero proteger os meus bens, que eu quero proteger as minhas coisas, se eu amar o meu próximo assim, eu vou amar ele muito. Por isso que ele coloca, ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E é basicamente essa questão, onde está ligado o teu coração, para quem está direcionado o seu amor. Se o seu amor está direcionado para Deus, então você vai amar o seu próximo corretamente. Seu amor está corretamente para o seu próximo, então você vai lembrar que Deus está em primeiro lugar. Sabe o que acontece no texto? Não há uma reação. Não tem aqui, como nos outros, ouvindo isso, as multidões se maravilharam. Não acontece isso nessa terceira parte. Só que vai dar uma guinada agora na história. E agora não é mais... Olha que coisa interessante. Para os ataques dos fariseus... Deixa eu fazer uma pergunta, mestre. Mestre, deixa eu te perguntar, mestre. Agora é o Senhor Jesus que vai perguntar. Gente, aí fecha o capítulo agora com a pergunta de Jesus. E nessa pergunta de Jesus, ele mesmo vai dar a resposta, a gente vai ver isso. Mas eu quero deixar assim uma reflexão para nós. Lá no capítulo 5, no verso 18, o Senhor Jesus Cristo ele mostra qual a sua... como ele olha para as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo ele diz, olha, vai se cumprir cada pedaço. Vai se cumprir tudo. Nem um i, nem um tio vai passar sem que tudo se cumpra. Eu gostaria que com esse versículo na cabeça a gente fosse dando uma olhada nisso aqui que o Senhor Jesus Cristo conversa agora fazendo pergunta para os fariseus. Olha lá, verso 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Agora Jesus é que vai perguntar. Eu fico preocupado com isso. Eu quero fazer pergunta para os outros, é fácil. Agora vai responder as perguntas. Olha só. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Bom, o Messias tinha sido profetizado. Todo mundo sabe que ele viria da tribo de Davi. Ou seja, quem é o predecessor do Cristo, do Messias, do ungido? De Davi. E eles respondem isso. Se você olhar no verso 42, eles vão falar de Davi. Certa resposta. Agora é que Jesus, que já preparou o ambiente, o Cristo, o Messias, viria da família de Davi? Sim. Mas como pode? E agora o Senhor Jesus Cristo vai tratar a profundidade das respostas dele. Replicou-lhe Jesus, verso 43. Como, pois, Davi, pelo Espírito, é interessante porque ele vai citar o texto lá do Salmo 110, no verso 1, inspirado pelo Espírito Santo, é que o Senhor Jesus Cristo declara isso, que Davi estava movido pelo Espírito Santo dizendo isso. Como que Davi chama o Messias de Senhor, dizendo, é que ele cita o texto. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Davi, ele tem uma visão. O Messias se revela para ele. E o Messias diz,
Deus diz para o Messias: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi, na sua visão, ele diz que o Messias, que era da descendência dele, era senhor dele. Aí Jesus então faz a pergunta, é um concatenar de perguntas, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Verso 45, e aqui é o cerne da pergunta. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Essa é a grande pergunta. Peraí, se Davi, ele era o predecessor do Messias, ele era então maior do que o Messias se ele fosse simplesmente humano. Ele não chamaria de Senhor o seu filho. É bom lembrar que naquela época essas relações eram muito importantes. Você não chamava o seu filho de Senhor. Não, o pai era o Senhor. Era o patriarca. Era o líder da casa. E aqui ele está dizendo que Davi, na visão que ele tem, ele diz para o Messias e chama ele de Senhor. Sabe o que Jesus está tratando aqui? Sabe o que ele está falando? Ele está explicando, olha, o Messias é muito mais do que uma pessoa qualquer. Ele é muito mais do que um ser humano qualquer. Ele foi profetizado. Ele é maior do que Davi. Ele é Deus. Verso 46 diz: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Gente, ele desmoralizou os fariseus, a ponto dos fariseus: gente, não vamos perguntar mais nada, porque se a gente perguntar e Jesus virar o jogo de novo, a gente passa vergonha de novo. Só que se lembra aquele texto que eu falei, nem um i, nem um ti vão passar? Pessoal, quando a gente olha aqui o texto, quando a gente tenta olhar um pouquinho as línguas originais, o Senhor Jesus Cristo, assim como ele lá, ele usou um tempo verbal para poder mostrar a veracidade da ressurreição. Aqui o Senhor Jesus Cristo está usando uma pequena partícula que dava a ideia de possessividade. Ele tá usando como base do argumento dele o que Davi diz: e disse o Senhor ao meu Senhor. E disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que é o Messias. Essa expressão ao meu, Davi está dizendo que o Messias é o Senhor dele, ao meu, ela é uma expressão que é baseada apenas numa pequena partícula. Eu queria lembrar para você, por exemplo, quando Jesus está lá na cruz e ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. E aí as pessoas falam: ele está clamando por Elias. Não era isso. Jesus estava falando Eli. O que era Eli? El, e no final esse izinho era meu. Meu Deus. Meu Deus. Essa expressão meu, no hebraico, é um iod no final da palavra. É só uma vírgulazinha. O Senhor Jesus Cristo está provando a majestade, a divindade do Messias usando apenas uma vírgula. É ou não é verdade? Nem um i, nem um tio da palavra vão passar. Tudo se cumpre. Aconteceu no passado e está se cumprindo hoje e vai se cumprir na minha vida e na sua vida também. Pode confiar na palavra de Deus. E a gente vê a maravilha do Senhor que nós servimos. O Senhor, ele é maravilhoso, ele é sábio, ele é grandioso. Nós podemos colocar nossa vida nas mãos dele, porque ele tem todas as respostas. E saber que esse Deus grandioso, o Senhor Jesus Cristo, ele provou o amor dele por nós, em que ele morreu por nós, sendo a gente ainda pecador. Nós podemos então lembrar que a gente pode confiar no Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O Senhor Jesus Cristo pode endireitar suas veredas, pode te ajudar e ele vai fazer isso com certeza. Muito obrigado
Deus abençoe.